Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui juntos nessa manhã gloriosa, em torno da palavra. Mais um dia, né? Que o Senhor nos dá. Que bom esperar aqui um pouquinho os nossos irmãos entrarem. Sempre, irmãos, desejo estar aqui certinho 6 horas. Peço perdão aos irmãos. Hoje correndo aqui, acordei correndo aqui para ter meu tempo também para meditar na palavra, mas graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aqui juntos, glória a Deus. Sandro, Camila, que bom, sejam bem-vindos aí aos irmãos. Que bênção. Irmãos, hoje a nossa leitura, né? Eu sei que daqui a pouco os irmãos vão para o trabalho, então eu já vou entrar naquilo que o Senhor quer tratar conosco, na leitura que estamos fazendo. Então, o nosso texto de hoje é Êxodo capítulo 19 ao 21. Se você não fez a leitura, você tem essa oportunidade de fazê-la agora. Se você já fez, eu quero compartilhar um pouco com você do que o Senhor falou conosco, né, esses dias, e falou através desse texto. Nós terminamos, irmãos, o capítulo de número 18, vendo a visita de Jetro, que é o sogro de Moisés, né, chegando com a sua família. E a primeira coisa que foi maravilhosa é que Jetro, ele ouve o testemunho, né, de Moisés, e por ouvir o testemunho ele passa a crer em Deus. Por ouvir o testemunho ele passa a acreditar e confiar em Deus, e isso é maravilhoso. Também Jetro vê Moisés atendendo o povo e ele fala assim: olha, Moisés, da forma que você está fazendo é preocupante, o povo está aí, está pesado para você. Não, levantem homens de Deus, homens íntegros, homens que vão governar o povo, vão ser juízes do povo, mas homens que sejam íntegros, honestos, né? Então, nós olhamos aqui também algo importante, né? Como a gente precisa lidar com essas coisas. E agora, irmãos, nós estamos entrando no capítulo 19, fazem 2 meses que o povo saiu do Egito, né? Então, ou seja, um povo que ficou 430 anos escravizados ali, né? A escravidão, ela tinha um caráter diferente, né, do que nós conhecemos aqui, principalmente da nossa história, da escravidão negra. Ela tem uma diferença, mas o povo estava ali, não tinha sua liberdade, né? Eles eram tratados como empregados, né, que trabalhavam, às vezes tinham até o seu salário, mas não tinha a sua liberdade, né, garantida. Eram pessoas que muitas vezes foram compradas, né? Então, era uma época, né, medieval, tribal. Nós precisamos olhar com essa atenção. Mas aqui, irmãos, o que está acontecendo agora? O povo sai, fazem 2 meses, e Deus está abençoando esse povo. Deus está com esse povo, mostrando, dando graça, fazendo coisas maravilhosas. E aí agora, irmãos, Deus, ele vai dizer algo ao povo, e eu quero ler com você Êxodo 19, capítulo 5. Olha isso. Agora, se me obedecerem, preste atenção, e cumprirem minha aliança, Deus está dizendo, se vocês me obedecerem e cumprir essa aliança que eu tenho feito com vocês, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Isso aqui é a coisa importante para lermos, irmãos. Primeiro, termos ciência que tudo pertence ao Senhor. Quando Deus está dizendo assim, toda a terra me pertence, ele não estava dizendo só naquela época. Hoje, irmão, tudo pertence ao Senhor. As nações pertencem ao Senhor. O Senhor é quem permite, irmãos, algo acontecer ou não permite. Deus diz, vai. Irmãos, então, ou seja, o inimigo das nossas vidas está sujeito ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor, ele tem poder sobre tudo e todos. Isso é importante, irmãos, termos em mente. Mas, e ele é todo poderoso, né? Não existe autoridade, irmãos, que esteja acima do Senhor. Não, o Senhor está acima de tudo. Mas ele também espera algo de nós. E aqui é importante, irmã Sônia, irmã Toninha, é quem está aqui na minha listinha aqui, ó, aparecendo. Ele espera algo de nós. E o que ele espera? Obediência e temor à sua palavra. Porque como Deus estava se relacionando com o povo? Falando. Deus falava, olha, faz assim, tenha essa conduta, faça dessa forma. E aí Deus está dizendo assim, ó, obedeça a minha palavra, né? Foi isso que ele falou. Se vocês cumprirem isso, vocês serão a minha propriedade. Eu vou cuidar de vocês. E Deus faz uma promessa a eles, e essa promessa é importantíssima, meus irmãos, que está em Êxodo 19, capítulo 6. Ele diz assim, ó, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa.
Esta é a mensagem que você deve transmitir ao povo. Deus estava dizendo para Moisés, olha, vai lá e diz para o povo, se eles me obedecerem, se eles tiverem temor ao meu nome, né, honrarem a minha palavra, eu farei deles uma nação de sacerdotes. Aqui é algo importante que se cumpre em Cristo, irmãos. O sacerdote, né, ele é uma função muito antiga. Os povos vizinhos ali já tinham sacerdotes, o povo tinha sacerdote. O sacerdote sempre foi um intermediário. Provavelmente nas culturas, né, pagãs ali, eles conviviam com isso. O que Deus está dizendo? Vocês não precisarão de intermediários, pois eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Eu farei de vocês uma nação santa, uma nação que tenha contato diretamente comigo. Era isso que Deus estava prometendo ao povo de Israel, irmã Nalda. Era isso que Deus estava dizendo, olha, eu vou ter proximidade, eu não preciso de mediador entre nós. Era isso que Deus estava dizendo a eles. Nós vamos nos relacionar diretamente. E hoje, irmãos, nós vivemos isso. Aqui ele estava prometendo. Nós hoje vivemos isso em Cristo, né? Cristo é o mediador da nossa aliança. Então, ou seja, irmãos, não existe nada entre nós e Cristo, porque o Espírito Santo mora em nós. E nós nos relacionamos, né, com o Pai no nome de Jesus. Então, quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Você está entendendo? Aqui é algo importante, irmãos, porque eu sei, e eu talvez quem vai assistir esse vídeo pode até discordar, né, por ser de uma outra formação. Mas eu preciso pregar aquilo que cremos. Irmãos, eu preciso abrir esse parênteses, tá? Nós não acreditamos que a Maria, mãe de Jesus, ela intercede por nós. Não. Por quê? Porque o Senhor nos fez um reino de sacerdotes. Porque nós hoje não precisamos de um intercessor, uma intercessora, alguém, por exemplo, eu sei que acontece às vezes, a gente fala, olha, eu estou passando por uma necessidade, eu gostaria que alguém orasse por mim. Tá tudo certo, irmãos, nós vamos orar a quem? Ao Pai. Mas, e eu posso também, Sidney, interceder, posso, irmãos. Olha, eu estou orando ao Pai, pedindo, Pai, sabe, pela aquela pessoa. Mas essa pessoa, irmãos, ela pode ir direto, ela tem liberdade, porque o Senhor nos dá esse direito. Você está entendendo? Você não precisa se condicionar a um intermediador. Então o que Deus estava dizendo a eles, eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós, Deus está aí em você, habita dentro de você. Então quando você está orando, falando no seu espírito, Deus está aí te ouvindo. Né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele interpreta as nossas orações ao Pai. Você está entendendo como é poderoso, irmãos, o que vivemos? Irmão Matias, você está vendo como é poderoso, irmãos, o que Deus tem feito conosco? Então nós precisamos olhar com isso com muita atenção, o que Deus estava prometendo ao povo. Mas Deus coloca uma condição. Fazia 2 meses que esse povo saiu do Egito e Deus tem colocado as condições. Obediência à palavra. Irmãos, por isso que precisamos ler, por isso que nós vamos meditar durante o ano todo na palavra, irmãos, porque é ela que dá o caminho, é ela que dá o norte. Obediência à palavra de Deus, obediência ao que ele estava mandando, obediência ao que ele prometeu. Você está entendendo, irmãos? Deus é poderoso. O povo, irmãos, ele ouviu a voz de Deus e aceitou. E aqui há algo importante que eu quero dizer a você. Êxodo 19:8. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. O que o povo disse? Olha, nós vamos fazer tudo o que o Senhor está mandando. O Senhor vai mandar, nós vamos fazer. Nós vamos obedecer em tudo, porque nós seremos seu povo. Nós estamos te ouvindo, Deus. O povo disse isso, né? E aí, irmãos, Deus vem numa nuvem. Ele diz, olha Moisés, diz ao povo que eu vou vir numa nuvem. Manda o povo se consagrar. Né? Se consagrar, limpar as suas roupas. O povo, abrir mão de qualquer erro, pecado. Se consagre. Porque eu vou estar lá. Eu vou falar com o povo diretamente. Eu vou aparecer no Monte Sinai e vou me apresentar ao povo, para que o povo creia que eu existo. Deus estava querendo se apresentar ao povo, irmãos. Isso é algo importante, porque nós vivemos já isso em Cristo. Cristo, irmãos, ele se revela a nós, através da sua palavra. Cristo, o desejo do Senhor não é que alguém se perca,
Não, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Era a mesma coisa, Deus estava ali, olha, eu quero me revelar para o povo, porque é um povo que só ouviu falar, porque ficou 400 anos escravos, agora eles precisam crer. Então eu não quero que eles vivam só do que ouviram, eu quero que eles experimentem. Eu quero que eles vejam o meu poder. Eu quero que eles percebam quem eu sou. Amém? É isso que está acontecendo aqui. Aí, irmãos, o que Deus faz? Pensa na cena, irmãos. O povo está lá no arraial, nas suas tendas. Chega o dia. Se consagraram. Agora Deus vai aparecer. Deus vem numa nuvem, irmãos. Com fogo, com raio, com trovão. Barulho, som. E aí a trombeta toca. E aí, irmãos, Deus fala com Moisés de dentro da nuvem. A cena, irmãos, é uma cena, eu uso o termo terrível porque é incomparável. Deus vem em uma nuvem de fogo no meio de raio e trovão, e Deus estava ali falando com o povo, chamando Moisés. E dizendo assim, olha, Moisés, diga para ninguém tocar no monte, diga para ninguém subir, nem animal, coloque lá um cordão, que as pessoas fiquem ali aguardando, esperando. Irmãos, era ali Deus se revelando ao povo. E aí Moisés sobe e Deus começa a falar para Moisés 10 mandamentos. Você já ouviu, já assistiu o filme? Né? E quais são esses mandamentos que Deus coloca? Não tenha outros deuses. Não faça ídolos de nenhuma espécie da terra, do mar, de qualquer lugar. Não se curve diante delas, nem adore. Eu sou o Senhor de vocês. Não use o nome de Deus de forma indevida, em vão. Guarde, aí aqui eu preciso fazer esse parênteses, porque era o que Deus estava estabelecendo. Hoje nós já entendemos, né, que o Senhor ele não faz diferença de dias, mas naquele período o Senhor estava dizendo assim, ó, guarde o sábado. O dia do descanso, que nós aprendemos, é o dia de você ter o seu tempo com Deus. O dia sagrado para descansar. E aí ele vai colocar outras coisas importantes. Honre o seu pai e a sua mãe. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice nada do seu próximo, nem mulher, nem bens, nem empregado, nada. Veja, irmãos, que Deus está dando o mandamento. E depois você pode ler, né, para a gente não deixar o vídeo muito longo, você lê com calma, porque é esse o nosso propósito. Então você lê e você vai ver que Deus ele dá um mandamento e explica. Ele fala assim, olha, você vai fazer isso e o resultado é isso. Você vai fazer, alguns ele só fala assim, ó, não é para fazer, mas aqueles ali, alguns ele fala assim, olha, porque vou pegar um aqui como exemplo, ele fala, honre seu pai e sua mãe, porque se você honrar o seu pai e sua mãe, você terá uma vida longa, não só longa, mas também plena na terra. Você está entendendo? Deus está dizendo assim, ó, honre, tenha um compromisso, faça isso, porque eu vou abençoar a sua vida. Então Deus está mostrando aqui, irmãos, o seu caráter. Deus está dizendo assim, olha, na minha forma, né, como eu quero que vocês se comportem, vocês precisam honrar os seus pais. Vocês precisam honrar os seus avós. Vocês precisam honrar, porque fazendo isso eu vou abençoar vocês. Olha só o Êxodo 20:18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Aqui tem algo importante, irmãos. E eu sei que eu já ouvi isso, então quero ensinar aos irmãos. Não tenha medo da presença de Deus, irmãos, na sua vida. Não tenha medo, irmãos, quando Deus ele usar alguém, quando Deus se revelar a você, quando você olhar e ver aquela cena na igreja das pessoas chorando ou em algum lugar. Não tenha medo, irmãos. O que Deus está fazendo? Se manifestando, falando conosco. Não tenha medo quando a palavra te exortar, irmãos, porque só exorta quem Deus ama. Não tenha medo. E que o povo estava aqui vendo algo que eles não estavam acostumados e eles sentiram medo. Deus estava se revelando ao povo. Se relacione com Deus, irmãos. Busque intimidade com Deus, porque era isso que Moisés tinha. Quando Moisés viu aquilo, por que Moisés não sentiu medo? Porque a intimidade, irmãos, com Deus nos faz entender as coisas espirituais.
Quando você está em intimidade com Deus, irmãos, e você vê uma cena, um exemplo, né? Alguém que por algum motivo viveu uma vida longe dos caminhos do Senhor e de repente está possesso, tem espíritos, né, demônios ali, tomaram a vida dela, e aí de repente nós vamos orar por essa pessoa, está num ambiente de culto e ela se manifesta. Puxa, você olha para aquela cena e tem pessoas que têm medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus está colocando aquela pessoa em liberdade, irmãos. Então, e nós oramos no nome de quem? Oramos ao Pai no nome de Jesus e expulsamos, porque o nome de Jesus tem poder. Você está entendendo? Então, irmãos, não tenha medo de se relacionar com Deus. Viva isso, se relacione com Deus. Aí vamos ler aqui, ó, Êxodo 20, 19 e 20. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenha medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Você está entendendo, irmãos, o que Deus estava fazendo aqui? Irmã Márcia, Deus estava indo ao povo dizendo assim: olha, gente, acredita em mim, eu sou poderoso, não tenha medo. Não era esse o desejo de Deus, era mostrar ao povo quem Deus era, para que o povo obedecesse. Mas que o povo fala, Deus tinha dito agora há pouco, falar assim: olha, eu vou fazer de vocês o quê? Uma nação de sacerdotes, não vai ter mais intermediário. Era isso que Deus estava dizendo a eles. Só que o que eles pediram? Não, Moisés, diga para Deus que nós não queremos. Nós queremos que você nos represente. Você fala com Deus, porque senão a gente vai morrer. Olha esse som, olha esse barulho. Irmãos, não tenha medo de se relacionar com Deus. Busque o Senhor. O Senhor fala, né, e eu preciso abrir esse parênteses aqui, sair desse texto, mas abrir esse parênteses. O Senhor fala para você fechar a porta do seu quarto, falar com Ele em secreto. Às vezes o silêncio, irmãos, o cansaço, o sono, parece que nos impede, né, de fazer isso. Mas não, fale com Deus, lute contra isso. Porque no tempo certo, na hora que você estiver ali, o Espírito Santo vai falar com você através do seu Espírito. E se Deus desejar se revelar a você, como nós temos tantos testemunhos, né, de homens que nunca ouviram falar de Deus e Deus se revela a ele, Deus fará, irmãos. Amém, meus irmãos? Creia nisso. Creia nisso. Deus tinha dito que faria uma nação de sacerdote. Deus está se revelando ao povo dessa forma. Deus disse, irmãos, para o povo que quando isso acontecesse, era para eles construírem um altar no nome dele. Deus está ali estabelecendo a forma agora. E ele fala assim: olha, quando vocês me adorarem, construírem um altar, me adorarem o meu nome, eu virei até vocês. Eu vou abençoar vocês. E o que é o altar, irmãos? É a nossa adoração. Nós construímos o altar, irmãos, quando adoramos. O nosso coração, né, se curva diante do Senhor. Nós estamos construindo um altar. E ele diz as regras, né? Olha, vocês vão fazer assim, não coloque degraus. Por quê? Porque Deus estava ensinando um povo que estava escravo. E é isso que nós precisamos entender aqui desses textos históricos. Deus estava ensinando uma nação que estava acostumada à escravidão. Por isso, quando alguém, irmãos, aceita Jesus, quando alguém, irmãos, começa a caminhar em Cristo, nós precisamos, nós que talvez já estamos aqui, você que talvez é mais antigo, você precisa ensinar, você precisa caminhar junto, você precisa falar: olha, como a palavra ensina, não como nós temos só costume, irmãos, não, mas o que a palavra ensina. E você ensina: olha, é assim, Deus fala para você orar. E o que é orar? É falar com Deus, porque às vezes a pessoa acha que não é, ela veio de uma outra cultura, às vezes ouviu isso numa outra religião. Não, mas nós precisamos ensinar. Você está entendendo o que a Bíblia diz? E aí, irmãos, nós vamos construir altares que adoram o nome do Senhor. E Deus diz: eu vou abençoar. Tudo isso se cumpre em Cristo, irmãos. Tudo isso que estamos lendo aqui se cumpre em Cristo. Esses mandamentos que Deus colocou hoje, nós cumprimos ele dessa forma? Cumprimos na renovação da aliança, onde Jesus ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas. Ele se resume em 2 hoje. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não mata o próximo, não cobiça as coisas do próximo. Então, Cristo ele resume os mandamentos nisso. Que você ame o seu próximo. E aí você faz o julgamento a partir de aqui. Por quê? Porque eu já coloquei a minha lei no seu coração. Você está entendendo? Então, o que nós temos lido aqui é para entender o caráter de Deus. A partir do 21, irmãos, Deus começa a explicar. O que Deus está fazendo a partir do 21? Ele está construindo uma constituição. Hoje nós temos uma constituição no nosso país.
Nós olhamos, né? Foi feito em 1988. E a gente olha e aquilo é o que rege os nossos caminhos. Tem lá eu não sou advogado, né, irmãos? Mas eu sei que tem lá a forma criminal, quando alguém comete um crime, como ele precisa ser julgado. O que Deus estava fazendo para essa nação, que era escrava até pouco tempo, e vivia sob o regime, né, do Egito, agora Deus está mostrando como ele quer que esse povo reaja. E aí ele vai falar, eu vou pegar só algumas coisas, mas você lê o 21, que ele vai falar coisas que muitas não se aplicam mais para os nossos dias. Mas o que eu quero que os irmãos olhem, o caráter de Deus em relação a cada coisa. Por exemplo, ele vai falar assim, ó, um empregado israelita, né? Então ele vai falar um escravo. Se você tiver um escravo, ele pode trabalhar para você 6 anos, mas no 7º ano ele tem uma liberdade garantida. É isso que ele estava dizendo, né? É como hoje nós temos a nossa CLT, né, irmãos? Você trabalha, quem trabalha no regime da CLT, na hora que você é mandado embora, você tem direito a 40%. É uma regra. Deus estava colocando as suas regras, e a coisa mais importante que nós temos que olhar nesses textos, como Deus se preocupa. Isso é importante. Como Deus se preocupa, irmãos. Então Deus vai colocar as leis para que o povo consiga conviver. Deus vai falar assim, olha, para você conviver em sociedade, né? Aqui na leitura, irmãos, você vai ter detalhes culturais, né? Mas vamos olhar esse caráter de Deus, né? Aqui no primeiro, Deus estabelece o cuidado com o empregado. Deus vai falar também, porque, irmãos, o povo ali vivia já realidades, né? Então Deus está estabelecendo como ele quer que o povo reaja, como o povo haja, né? Então a cultura lá, o homem tinha mais de uma mulher. Na cultura já existia isso. Então o que ele está dizendo assim, olha, eu vou pegar esse texto só para a gente observar juntos. Êxodo 21, 10. Se um homem que se casou com uma escrava, preste atenção com quem ele casou. O homem foi lá, né, na época aqui a escrava era aquela mulher, uma empregada que estava ali trabalhando na casa e tinha os seus direitos associados a esse homem naquela cultura, e tomar para si outra esposa. Aí olha só o que Deus diz: não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela está livre. O que Deus está dizendo aqui? Olha, você precisa, ó, se você fizer isso, é assim que você tem que agir. Deus, irmãos, ele olha para o desfavorecido. Deus olha para quem está ali passando por uma necessidade, independente da cultura. Deus olha para isso. Outra coisa que Deus diz, olha, não mate. Vamos lá, vamos ler. Ele já disse isso, né? Mas vamos ler o 12, ó, 21, 12. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável possa fugir. Então Deus está dizendo assim, olha, se você cometer um crime desse, você vai ser executado. Eu disse para não matar, mas se você matar de forma intencional, você vai morrer também. Deus está colocando regras para o povo viver em sociedade. Aí, irmãos, olha só, vamos pegar mais um aqui só para a gente entender aqui, porque nós vamos ter agora vários textos assim. Ele, 21, 15. Quem agredir seu pai e sua mãe será executado. Olha o 17. Quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Irmãos, será que Deus não quer aqui? Se nós olharmos o que Deus está nos ensinando sobre caráter, Deus não está dizendo assim, o caráter que eu quero que o meu povo tenha, né? Então é o que nós temos que olhar aqui. É um caráter de honra aos pais. Você está entendendo? Nós precisamos honrar os nossos pais. Puxa, pastor, mas você não sabe quem meu pai é, a minha mãe é. Não, o Senhor não está colocando exceção, não. Ele está dizendo, honre seu pai e honre sua mãe. Ah, mas eu briguei com meu pai, ele tomou decisões erradas, ele fez coisa errada com a minha mãe fez coisa errada com meu pai. Tudo bem, eu sei, às vezes nós estamos em sociedade, mas no fim, honre seu pai e sua mãe. Você está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Esses textos nós não costumamos pregar, mas nós precisamos observá-los, porque todo texto, irmãos, ele nos ensina. E esse aqui está ensinando o caráter de Deus, e o caráter de Deus é um caráter que honra pai e mãe. Ele vai dar um outro exemplo aqui, já para a gente encerrar. Olha só o verso 35 e 36, que são os últimos versículos. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho, e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais.
Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará o boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Você está entendendo aqui, irmãos? Que Deus está falando? Olha como vocês têm que agir nas suas relações. O que precisamos extrair daqui, irmãos? Eu acredito que talvez esse vídeo pode chegar em muitos lugares, né? Mas quem está aqui agora na live talvez não tenha boi, irmãos. Não tem, né? Talvez a pessoa não tenha ali mas se tiver algum empreendedor aqui que tenha gados aqui, ele vai entender bem o que esse texto está dizendo. Mas para a cultura ali isso era real, o povo tinha lá os seus rebanhos. Mas vamos trazer para os nossos dias, irmãos. Vamos pegar como agir com o nosso próximo, é isso que ele está querendo. Como você tem que agir com o seu próximo. Então, vamos pegar aqui que você bateu o seu carro, irmãos. Bateu o seu carro. O que você tem que fazer? O que nós precisamos extrair daqui, irmãos? Você precisa pagar o conserto do seu vizinho, irmãos. Você precisa pagar o conserto. Você precisa ir lá e pagar, arrumar o carro dele. Né? É isso que a relação que Deus está dizendo. Olha, se você prejudicar alguém em alguma coisa, pague. Cumpra. Aí você pode falar assim, olha, nós temos N situações, mas se na situação eu bati, mas o carro já estava batido, ali que a pessoa, né? Eu pago metade, você paga metade. É isso aqui que nós temos que extrair. Essa lei, irmãos, não se aplica para nós hoje. Mas o caráter que Deus está colocando, de como lidar com as coisas, isso se aplica. É isso que precisamos olhar, irmãos. Então, irmãos, porque eu quero encerrar aqui dizendo que todas essas leis, elas se encerraram em Cristo. Mas nós aprendemos em Cristo que devemos, irmãos, que amar o nosso irmão como nós nos amamos. E isso aumenta, irmãos, o sarrafo da lei. Porque a lei dizia assim, faça isso. Agora não. A lei diz assim, ó, você se ama, você quer que seu bem fique lá jogado, que a pessoa não te indenize. Não. Aí você fala assim, então você tem a mesma atitude com o seu próximo. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos dê graça para obedecer a palavra. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê graça para escutar o que Ele fala conosco, para discernir a sua vontade. Vamos amar, irmãos, o nosso próximo, orar, mesmo as pessoas que temos dificuldade. Talvez você tenha dificuldade de relacionamento, não tem? Talvez você tenha dificuldade com seu vizinho, com a pessoa aí, com seu pai, com a sua mãe, com alguém. Mas vamos orar, irmãos, para que a gente aprenda a lidar com os diferentes, para que a gente ame as pessoas, para que a gente resolva as nossas relações. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos, pedindo entendimento ao Senhor. Pai, eu quero orar primeiro, Pai, para que eu obedeça a sua palavra em tudo. Que eu possa escutar a sua palavra todos os dias, Pai. Que eu possa amar, irmãos, Pai, o meu próximo, inclusive as pessoas difíceis. As pessoas, Senhor, que têm comportamento dúbio. As pessoas, Senhor, que têm dificuldade, Senhor, na forma de se expressar. Pai, me dê graça, Senhor, para orar por elas, para que haja transformação. De forma alguma, Senhor, coloque no meu coração rancor ou raiva. Ainda, Pai, que esse seja um sentimento que está agora nele, mas que eu seja transformado para viver conforme a sua palavra. E se há alguém, Pai, que está vivendo esse momento difícil, que possamos obedecer a sua palavra. Eu não sei, Pai, aonde esse vídeo vai chegar, mas se alguém, Pai, talvez matou, roubou, fez coisas que não agradam o Senhor, hoje há uma possibilidade de um caminho. Jesus é o caminho, porque Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados. O Jesus nos perdoou, então aceite Jesus, se arrependa e Ele te perdoa, Ele assume o seu lugar. Mas é claro, sabemos das consequências, mas sabemos que com Cristo as consequências são leves, porque temos a certeza que se morrermos hoje, estaremos salvos em Cristo. Então, Pai, eu te agradeço por esse tempo, eu te louvo por esse tempo que tivemos juntos, que nós possamos, Senhor, todos os dias aprender com a sua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa próxima leitura vai ser Êxodo 22 ao 24. Eu quero só, irmãos, deixar aqui um aviso para os irmãos que vão ler, que vão estar aqui acompanhando essa live. Nós vamos tratar agora de textos históricos, irmãos. Textos, assim, instrutivos. Era a lei que estava sendo. Então, muitos não se aplicam e nós vamos ter que extrair daqui o caráter de Deus e aprender com a cultura. Então, nós vamos ter, a partir de agora, esse cuidado. Eu quero te desafiar, irmãos, porque até o mês ali, finalzinho de fevereiro,
é o momento difícil, porque é os textos de Levítico, Êxodo, Números, mas eu quero que os irmãos fiquem firmes, irmãos. Sabe, nós vamos ler a palavra até nos textos difíceis, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Como sempre, um convite. Domingo, hoje nós tivemos culto ontem, mas agora domingo, às 10 horas, nós estaremos na nossa igreja, Avenida do Taboão, 3659. Quero contar com você e que Deus abençoe. Compartilhe essa live aí, mande para as pessoas. Ela está em todos os lugares e eu sei que Deus vai abençoar mais vidas. Então que Deus abençoe você, que você tenha hoje uma quinta abençoada, no nome de Jesus. Até amanhã, meus irmãos, às 6 horas.